Boa noite, pessoal. Boa noite. Estou muito feliz de tê-los todos aqui nessa quinta-feira para mais uma palestra do engrandecimento profissional de todos nós. E vamos, antes de mais nada, falar um pouquinho a respeito da ESB, né, que é a entidade que está organizando essa palestra. A ESB é a Associação dos Ex-Alunos da Escola Senai Suíço-Brasileira. Todo mundo deve ter recebido um papelzinho aí com um QR Code. Aponta teu celular para ele, aí você vai ter todas as redes sociais que tem a ESB. Você vai ver nosso canal no YouTube, vai ver nossa página no Instagram e todas as outras redes, LinkedIn. Sigam-nos no Instagram, pelo amor de Deus. Temos uma meta de chegar a 2 milhões de seguidores esse ano. Então, por favor, hoje. Então, a gente estava falando sobre a ESB, a Associação dos Ex-Alunos da Escola Senai Suíço-Brasileira, né, que a intenção da ESB é ter projetos para devolver à sociedade um pouco dos benefícios que nós obtemos nos ensinamentos do Senai. Então, pode passar, vamos assistir um vídeo aqui. Aos alunos e ex-alunos da Escola Senai Suíço-Brasileira. Essa associação foi criada para você e por você, com o objetivo de devolver à sociedade parte dos benefícios a nós proporcionados devido ao estudo nessa instituição. A ESB faz isso através de iniciativas e projetos, como, por exemplo, o combate ao Covid-19. Foram doadas mais de 6 mil máscaras a 70 instituições. No projeto de mentoria, mais de 100 adolescentes já foram assessorados. Há também parcerias colaborativas com instituições como a ACD, na área de assessoria técnica. Nós ministramos palestras de desenvolvimento pessoal e profissional. E os associados têm acesso ao nosso grupo fechado de network. A ESB nos ajuda a devolver. Venha nos conhecer e associe-se. Muito bem. Então, aí foi um pequeno resumo de tudo que a ESB faz, tudo que a ESB proporciona para a sociedade. E todos os meses, né, nós temos uma palestra aqui no Senai, sempre uma palestra para desenvolvimento pessoal, para desenvolvimento profissional, organizado pela ESB. Nós temos um projeto chamado Jovem Aprendiz, onde nós, em parceria com algumas organizações aqui da região de Santo Amaro, proporcionamos a jovens treinamento, um curso para que eles possam prestar a prova do Senai com mais condições de entrar, e com isso a gente depois faz um acompanhamento deles, tanto numa mentoria para a parte profissional e para a parte estudantil também. Nós temos um grupo de network no WhatsApp, hoje a gente tem aproximadamente 300 associados lá nesse grupo, onde lá nós fazemos ofertas de serviço, divulgação de vagas, troca de informações técnicas, consulta a fornecedores. Aqui estava falando de 250, mas a gente já tem aproximadamente 300 membros participando desse grupo. Nós também formamos parcerias com algumas empresas que possam trazer algum benefício para os nossos associados. Então, nós temos a RSIM, que faz consultoria em planos de saúde e seguros. Temos a Costa Kennedy, que faz auxílio para pessoas que estão aposentadas ou em vias de se aposentar, fazer um plano de aposentadoria. Todo mundo tem, alguns membros aí do Senai já de mais idade já se aposentaram, utilizaram essa empresa, e outros membros indicaram, né, essa empresa é muito eficiente para auxiliar o pai, o avô, alguém está para se aposentar ou já está aposentado e quer fazer uma revisão. Temos a PWR, que é especializada em seguros patrimoniais, empresariais, residenciais, de automóveis, entre outros. Todas essas empresas têm algum benefício para os associados da AESB. Nós aí temos também uma parceria com a ACD. A ACD todo mundo conhece, é uma empresa que desenvolve próteses, órteses para pessoas com deficiência, e nós atuamos como auxiliares técnicos deles. Nós temos um contrato de consultoria técnica, onde nós vamos ajudar sempre estamos ajudando a ACD a melhorar os seus processos fabris. Ninguém enxerga, né? Mas, na verdade, a ACD é uma fábrica. Bom,
A ESB e o Senai mantêm um estreito relacionamento, né? Nós temos um contato muito forte, obviamente, com o pessoal aqui da Escola Senai Suíço Brasileira e também com a Escola Ari Torres, onde nós temos lá diversos alunos participando do nosso projeto Jovem Aprendiz. Esse QR Code aí leva você para nossas redes sociais, é o mesmo QR Code que vocês receberam nessa folha, tá? Então, a gente tem aí presença no Facebook, LinkedIn, Instagram e YouTube. E quem quiser conversar com o pessoal da ESB, tem o nosso e-mail aí, contato@aesb.org.br. Como é que você pode ajudar a ESB, né? Associando-se à ESB, passando a ser um membro da ESB. Se você tiver interesse em patrocinar, nós temos diversos projetos que você pode patrocinar, disponibilizando seu tempo para a ESB, nos ajudando nesses projetos que nós fazemos parte, e divulgando a ESB, né? Quem conhecer alguém que queira fazer uma contribuição financeira para a ESB, se você quiser, esse aqui é o QR Code, o nosso Pix é o nosso CNPJ aqui. E se alguém não conseguir anotar agora, não tem problema, passa aí, manda um e-mail lá no contato@esb que a gente passa para vocês. Aproveitando, né? A gente tem hoje presente aqui o Juvenal da Drava, que é uma das empresas que mais contratam jovens aprendizes que entram através da ESB aqui no Senai. Muito obrigado pela presença hoje, Juvenal. E é isso aí que eu tinha para falar para vocês. Agora vai começar a palestra da Samanta. Samanta, por favor. Samanta, eu vou deixar que ela mesma se apresente. Ela trabalha em aperfeiçoamento profissional, como coach, para líderes, principalmente. E ela vai se apresentar melhor agora. Samanta, da direita, avança. Tá, joia. Esse meio a gente põe fora. Isso. Obrigada, beijo. Obrigado a vocês. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sim. Boa noite para o pessoal que está conectado pelo link do Zoom. É um grande prazer conhecer vocês, é um grande prazer estar aqui e participar efetivamente de uma causa, né, de um projeto tão bacana, que é tudo que o João apresentou sobre a ESB. O meu nome é Samanta Lucchini e a minha especialidade é o comportamento humano. Faz 25 anos que eu trabalho desenvolvendo pessoas dentro do ambiente das empresas. A maioria dessas pessoas são líderes, né? Aqueles que estão lá para ajudar, fazer com que as coisas aconteçam, fazer com que os objetivos sejam cumpridos, mas eu também desenvolvo equipes de trabalho, sempre voltado para a competência de comportamento. Então, aqui a gente tem, cada uma tem o seu domínio técnico, cada um aqui é especializado em uma área, por exemplo, né? Ou está se especializando, mas todos, sem exceção, eu e vocês, precisamos de um refinamento comportamental, para que os nossos resultados sejam melhores, para que a gente atinja níveis maiores de satisfação, de produtividade, e atinja as metas que a gente se propõe a atingir. Por que eu estou falando de comportamento? A maneira como a gente se comunica, a maneira como a gente lida com os nossos conflitos, a maneira como a gente lida com o tempo, com o nosso nível de competência emocional, e, obviamente, a liderança. Liderança é considerada uma habilidade comportamental. E o meu desejo esta noite é despertar em vocês, a verdadeira chama para o propósito da liderança. Por isso que o nome da palestra é o que você precisa saber primeiro sobre liderança. Antes de teoria, antes de conceitos técnicos, antes de ferramentas. Esse seria bom a gente já saber sobre liderança. Isso para quem já ocupa um lugar como esse. Isso para aqueles que estão se preparando para chegar nesse lugar, né? E aqueles que colocaram isso como uma meta propriamente dita. Então, a minha ideia é trazer algumas informações, mas principalmente deixar uma pulga atrás da sua orelha para que você pense a respeito do que significa ser líder, tá? Falar rapidamente da minha formação, até porque isso é o meu interesse principal, né? Eu trabalho em educação corporativa, desenvolvendo as pessoas dentro das empresas, e eu também sou professora de programas de pós-graduação e MBA, sempre dentro dessa área do comportamento e da gestão organizacional. Então, eu sou psicóloga, minha formação digital, a minha área principal é a psicologia, tenho uma especialização em gestão de pessoas e uma neurociência
A neurociência hoje é a área mais promissora para nos trazer informações acerca de como o nosso cérebro funciona. Se a gente entende um pouco mais sobre como o nosso cérebro funciona, fatalmente a gente faz melhores escolhas a respeito das nossas próprias condutas e até do desenvolvimento das outras pessoas, que é um dos pilares principais da liderança. E aí vocês também um mestrado na área de administração para juntar o mundo corporativo, o mundo dos negócios com a área do comportamento. E mostrar para todo mundo que dá certo, dá um bom jogo quando a gente alinha, né? Os negócios, as empresas, as operações, ao comportamento na intenção de obtermos resultados melhores, tá? Não vou falar muito mais sobre a minha pessoa, porque o nosso tempo é breve e é muito valioso. Então, como eu também tenho as redes sociais, depois você pode procurar, você encontra mais informações sem nenhuma dificuldade. Eu quero aproveitar esse tempo que nós temos, essa hora que nós temos, para fazer uma reflexão junto com vocês, tá bom? Então, a qualquer tempo, se tiver uma pergunta, pode levantar a mão, eu passo a palavra para você. Para quem está conectado, já tem a regrinha ali, bota no chat a pergunta e a gente vai dando um jeitinho de tornar esse papo mais interativo e mais interessante para a gente, tá? Então, o que a gente precisa saber primeiro sobre liderança? Eu costumo dizer, pessoal, que os 25 anos da minha carreira com desenvolvimento humano, minha carreira já tem 30, mas os primeiros 5 anos foram desenvolvidos em outra área. Trabalhei na área comercial. Então, nos últimos 25 anos da minha carreira, eu estou mexendo com pessoas. E talvez tudo que eu aprendi sobre liderança vai estar em um único slide. Claro que eu preparei vários slides, porque o slide ajuda a gente a fixar o conteúdo, a assimilar a ideia. Mas um único slide com 3 palavras aqui, com 3 frases aqui, poderia resumir tudo que eu fiz e estudei nestes 25 anos. Tá? Então, o que eu preciso saber primeiro sobre liderança? Eu sempre abro essa palestra com essa frase aqui do Simon Sinek. Esse é um bom autor para você seguir, para você pesquisar mais. Ele tem uma percepção muito interessante sobre o papel que as pessoas desenvolvem dentro das empresas e sobre o propósito das empresas. Tem um vídeo dele no YouTube muito interessante chamado The Golden Circle, o Círculo Dourado. Nesse vídeo ele explica o que algumas empresas têm melhores resultados do que as outras. Isso não tem muito a ver com tecnologia, com dinheiro, tem a ver com propósito, com saber por que você faz o que você está fazendo. Então, uma das frases dele que eu mais gosto está aqui, ó. 100% dos clientes que as nossas empresas atendem são pessoas. 100% dos funcionários são pessoas, independente do nível de automação e de tecnologia que as empresas já possuam. As pessoas ainda são insubstituíveis, ainda bem, né? Então, se a gente não entende de pessoas, pelo menos um pouquinho, a gente não vai conseguir entender sobre o negócio em si, sobre o produto que a gente vende, sobre o lugar que a gente está ocupando no mercado. Então, qual que é o serviço que eu presto para a sociedade? Por que eu fico feliz de estar aqui numa iniciativa dessa? Eu acredito que o meu trabalho, tudo que eu estudei e realizei nos últimos 25 anos, ajuda você a entender um pouquinho mais sobre pessoas. Porque eu estudei psicologia, mas alguém aqui estudou psicologia? Não sei, na nossa plateia online, mas alguém estudou psicologia? Então, quando a gente não estuda psicologia, o nosso foco não é o comportamento humano. Então, eu quero trazer para vocês essas informações para que isso facilite a sua trajetória de desenvolvimento, a sua jornada profissional, tá bom? Então, como eu disse, ó, eu podia fazer a palestra inteira só com este slide, porque as 3 maiores verdades sobre liderança já estão aí. Mas é claro que eu fiz mais alguns para ilustrar as minhas ideias, para trazer alguns conceitos. Tem vídeo para a gente assistir, mas eu poderia falar a palestra toda neste único slide. Então, o que eu preciso saber primeiro quando eu assunto é liderança? Eu não estou aqui, pessoal, subestimando a importância de uma preparação formal na área da liderança. Você fazer um curso de liderança, um programa de liderança. Isso é importante, sim, mas num segundo momento. Primeiramente, a gente teria que pensar nessas 3 coisas que eu vou dividir com vocês aqui. Então, a primeira verdade sobre liderança, né? A primeira base da liderança está
está escrito aqui que ela é uma escolha, uma decisão pessoal. Eu sei que dentro das empresas existe uma organização, uma hierarquia. E geralmente quem ocupa lugar de liderança, quem tem uma posição de liderança, tem um cargo, foi instituído neste cargo, tem lá a sua equipe já nomeada, né, formalmente nomeada, tem os seus recursos, precisa ter isso por uma questão de ordem. Mas antes de ser uma posição, a liderança é uma escolha. Tem que ser aqui dentro da gente. Eu quero ser líder, porque ser líder implica em desenvolver a outra pessoa. Ser líder implica em ajudar as pessoas para que elas possam fazer o melhor trabalho. Então, é uma escolha, uma decisão pessoal que é renovada todos os dias. Não só quando a empresa te oferece o cargo, ou quando você é aprovado no processo de promoção. A gente tem que escolher ser líder todo santo dia, na hora que abre o olho e sai da cama para vir trabalhar. E por que eu afirmo isso? O Juvenal está concordando aqui, ó, por conta da experiência que ele tem, provavelmente. Por que tem que escolher liderança todo dia antes de sair de casa, na hora que abre o olho? Porque é um trabalho que envolve muitos desafios. É um trabalho que exige muito da gente. É um trabalho que coloca em xeque os nossos valores, os nossos princípios. É uma marca que a gente deixa nas pessoas. Por isso que tem que haver escolha do lado de dentro, para que dê certo do lado de fora. Então, neste pilar, eu costumo citar, esse é um modelo de liderança bem conhecido. O Ramcharan, ele é um autor respeitadíssimo quando o assunto é liderança e execução. E ele escreveu esse livro que se chama Pipeline de Liderança. É um livro ótimo. Se você se interessa, se você pretende continuar estudando liderança, essa é uma referência indispensável. Mas por que eu trago este exemplo? Porque quando ele fala que um grande líder chegou lá, porque o que é um líder corporativo, pela ótica do Ramcharan? É o presidente de uma empresa. É o líder máximo, sabe? É aquele líder de maior escalão, que para algumas pessoas é um objetivo. Mas o que ele destaca? Para eu chegar nessa posição de líder máximo, tudo começa quando eu consigo ser líder de mim mesmo. Olha lá. Então, ele fala que o pipeline, né, a jornada de um líder, passa por 7 transições. Para eu chegar na 7ª, que é a mais robusta, a mais importante, eu não posso vacilar, eu não posso falhar em ser líder de mim mesmo. Isso diz para a gente, pessoal, que liderança é uma competência, é uma habilidade que está conversando com o nosso autodomínio. Para eu liderar alguém, eu preciso liderar a mim mesma, primeiramente. Liderar minhas emoções e meus impulsos, liderar as minhas iniciativas, os meus objetivos, liderar os meus esforços. Então, eu lidero primeiro na primeira pessoa, para depois liderar na terceira pessoa. Eu escrevo essa frase pela minha própria experiência durante 25 anos. Nesse tempo, pessoal, já são mais de 45 mil pessoas que eu consegui impactar de alguma forma, trabalhar de alguma forma. E isso eu vejo todos os dias. Aquele que não lidera a si mesmo não consegue liderar ninguém, porque tem a ver com autodomínio. O que eu vou fazer pela terceira pessoa depende do que eu faço para a primeira pessoa, né? Eu estava lendo um dia um livro sobre pessoas que já escalaram o Everest, né? Hoje, parece ser uma coisa comum. Muita gente já escalou o Monte Everest, talvez até alguém que você conheça. Mas lá atrás, nos anos 80, que é a data dessa informação aqui, ó, era difícil uma pessoa chegar no topo do Everest e descer viva para contar a história, porque vários alpinistas perderam a vida na descida do Monte Everest. E o Jim Whittaker foi o primeiro americano que chegou no topo, fincou a bandeira lá, desceu vivo e começou a contar a história dele. Então, ele era frequentemente perguntado: escuta, como é que você conquista a montanha mais alta e mais nervosa do mundo? Porque o Everest, além de ser muito alto, ele também é hostil. Então, eu perguntava para ele: como é que você conseguiu conquistar a montanha mais alta e mais hostil que a gente tem registro? E ele fala: você não registra, você não conquista a montanha. Você conquista primeiro a si mesmo.
os seus medos, as suas inseguranças, as suas lacunas de preparação, as suas deficiências. Quando você conquista essas coisas, chegar no topo da montanha acaba sendo uma espécie de consequência. Quando eu li isso, eu falei, cara, isso é material fixo da minha palestra de liderança. Porque se eu quero conquistar alguma coisa, o trabalho começa dentro de mim primeiro. Essa é outra imagem que eu não abro mão de usar nas conversas sobre liderança. O que é essa imagem que eu tenho aqui na minha tela, pessoal? Bússola. Para que serve uma bússola? Ela guia, ela direciona, ela norteia. Então, se eu estou dizendo aqui que a primeira verdade da liderança é uma questão da nossa escolha e da nossa decisão pessoal, é como se nós pudéssemos consultar uma bússola interna para fazer essa escolha. Nossa, mas o que seria a nossa bússola interna? Tudo aquilo que você já tem, já acumulou aí. Seus valores, suas crenças, sua formação, sua educação, tudo que você já tem vai alimentando essa bússola. E dentro desse conjunto de coisas tão importantes que a gente carrega, o que ajuda a gente a refletir sobre a escolha de liderança? Gente, essa pergunta é bem provocativa. Eu tenho até um vídeo recente lá na minha página do Instagram, do LinkedIn, quem quiser assistir um detalhe pode procurar lá. É uma provocação que eu faço para os meus clientes. O que você quer de verdade? Você quer ser líder ou você quer crescimento? Porque, gente, está tudo bem a gente querer crescimento. Está certíssimo. É legítimo você querer crescimento, você querer uma remuneração maior, você almejar um status social importante dentro da empresa. É super legítimo. Só que crescimento não é sinônimo de liderança. E, às vezes, as empresas, elas cometem alguns erros, porque elas acabam acreditando que a única maneira de uma pessoa crescer e ser bem-sucedida é dar uma posição de liderança para ela. Então, eu falo, se a pessoa tem a vocação e o propósito de ser líder, vai dar muito certo. O meu crescimento carregar junto com ele uma posição de liderança. Agora, não é todo mundo que tem a vocação para liderar. E aí a pessoa quer o crescimento, mas acaba sendo obrigada a pegar a liderança junto. E aí essa pessoa, além de ter uma grande dificuldade de executar o papel, né, de vivenciar o papel de liderança, sabe o que acaba acontecendo? Ela faz a vida dos outros um verdadeiro inferno. Ó, tem gente concordando porque provavelmente já teve um líder ruim. Eu falo, a gente precisa ter líderes bons na nossa trajetória profissional, para a gente aprender o que se faz nesse lugar. Mas quando a gente tem um líder ruim, a gente também aprende um monte de coisa. Como, por exemplo, o que eu não devo fazer, o que eu não posso fazer. Então, a primeira reflexão que eu preciso que você faça, eu quero mesmo no meu futuro profissional. Eu quero crescimento, reconhecimento, porque eu sou bom no que eu faço e está tudo certo. Isso é legítimo, você merece. Mas ou então eu quero liderar. Eu quero ter um grupo de pessoas pelo qual eu seja responsável. Porque quando a gente olha para os privilégios de uma posição de liderança, geralmente eles são atrativos. Tem um salário melhor, tem benefícios diferenciados dentro da empresa, tem status social. Quando a gente olha para isso, todo mundo quer. Mas e o que está nos bastidores? E tudo aquilo que eu tenho que fazer pelo outro, porque o líder trabalha pelo outro. Entende como é que isso tem que ser uma decisão pessoal? Entende que isso tem que ser uma escolha de dentro de você, antes da empresa te colocar nesse cargo? Entendeu? Então, o que eu desejo? Eu desejo liderar ou eu desejo crescer? Pergunta para você pensar. Lição de casa. Eu sei que aqui na ESB vocês têm lição de casa, não tem? Muita. Então, eu também me sinto no direito de direcionar mais a primeira lição de casa. Segunda coisa importante. Samanta, já sou líder ou quero ser? Qual seria o seu propósito? Por que você quer ser líder? Esta resposta é importantíssima para você. Porque se você é só porque eu quero ganhar mais, eu sugiro que você pense melhor. Eu sugiro que você pense melhor e escolha uma trajetória de crescimento apropriada. Agora, por que eu quero ser líder? Porque eu quero dividir o que eu sei com alguém. Percebeu a diferença?
porque eu quero formar outros profissionais. Uma das coisas mais bacanas que a gente vê e vivencia numa cadeira de liderança é ver alguém que você ajudou a formar decolar. É ver alguém que passou pela tua mão de alguma forma, você vê essa pessoa crescer. Isso é um propósito. Então, por que eu gostaria de ser líder nessa minha vida? Pergunta importante. É a sua bússola. Mais uma. Que tipo de impacto eu causaria ou eu já venho causando nas pessoas? Quando eu sou líder, o líder traz impacto para as pessoas. E a gente torce e se prepara para que esse impacto seja positivo. Não é mesmo? A gente quer deixar um impacto positivo para que as pessoas se desenvolvam, para que as pessoas continuem crescendo. Então, a sua bússola interna tem que responder isso para você. Antes de você pensar ou analisar uma proposta, um cargo de liderança. Eu bato muito nessa tecla com as minhas empresas clientes. Ele fala, nossa, Amanda, a gente quer promover aquela pessoa com uma posição de liderança, porque ele é o melhor especialista que a gente tem. Ele domina esse processo como ninguém. Ele é super competente. Eu falo, joia, muito legal. Está correto, mas está faltando um pedaço na sua análise. Qual é o pedaço que está faltando? Essa pessoa deseja ser líder ou ela deseja apenas continuar sendo o melhor especialista? Nesse vídeo que eu comentei com vocês, tem uma provocação bacana. Imagina se o Albert Einstein, em determinado momento da carreira dele, fosse convidado a assumir a gestão de uma equipe de outros 30 cientistas. Vocês acham que o mundo teria recebido o ganho que o Einstein entregou para o mundo se ele tivesse que gerir uma equipe de 30 pessoas? Provavelmente não, tá? Provavelmente não teríamos o avanço que nós tivemos. Provavelmente a gente teria um Einstein frustrado, porque ele estaria se deslocando do seu foco principal. E provavelmente nós teríamos 30 pessoas também insatisfeitas por estarem diante de uma liderança que não era vocacional. Ainda bem que ninguém nunca deu um cargo de liderança para o Albert Einstein. Essa é a reflexão que a gente precisa fazer quando a gente diz que liderança é uma escolha, tá? Até aqui, estamos juntos? Sim? Ok? Tá fazendo sentido isso para vocês? Muito bem. A turma que está online, Marcos, depois você vê se tem comentário aí no chat que eu preciso responder. Tem uma boa aqui, ó. Ah, Como mostrar ao jovem na empresa que ele perceba a possibilidade dele se transformar em líder? eu vou fazer isso já já. Você aguarda só um pouquinho a pessoa que fez essa pergunta. É para isso que eu estou aqui. Eu quero uma legião de líderes vocacionais, pessoas que queiram. Esse é o foco do meu trabalho. Então, eu vou fazer isso já já, tá? E a última perguntinha. Imagine que você respondeu positivamente para todas essas perguntas. Sim, Samantha, quero ser líder. No papel de líder, o meu propósito vai ser este aqui. Eu sei que eu posso causar um impacto positivo no meu meio, ter um lugar de liderança. Legal. Então, o que eu preciso aprender? Aí começa a sua trajetória de desenvolvimento. O que eu vou aprender primeiro? O que eu vou estudar primeiro? Quais experiências que eu vou antecipar para que eu vá me preparando para esse lugar? Tá bom? Então, liderança é uma escolha. Segunda grande verdade, a liderança não deveria ser tratada como uma competência, nem como uma habilidade e nem como um cargo. A liderança é uma mentalidade. Ou seja, o que faz um líder ser um líder de fato é a forma como ele pensa sobre si mesmo, sobre o outro, sobre o trabalho, sobre o mundo. É a forma como você pensa que te faz um verdadeiro líder. E isso é uma abertura de horizontes para nós, porque isso nos dá a possibilidade de sermos líderes em qualquer ambiente. Eu posso ser um líder dentro da minha casa. E bom seria se a gente fosse, né? Eu posso ser um líder na igreja que eu frequento, ou na comunidade da qual eu faço parte. Eu posso ser líder numa escola, dentro de um hospital, num trabalho voluntário, porque o que me faz líder é a minha forma de pensar. E a forma de pensar, pessoal,
geralmente é traduzida pelo nosso conjunto de crenças. A palavra crença aqui não tem a ver com religião, tá bom? Crença do verbo crer. Aquilo no que eu acredito geralmente molda a minha mentalidade. Então, nós temos na nossa cabeça muitas crenças. Crenças ligadas à família, crenças ligadas ao trabalho, crenças ligadas a sucesso, crenças ligadas a relacionamento, um monte. E, obviamente, existe um conjunto de crenças especificamente destinado ao que significa ser líder. E como eu trabalho há muito tempo com isso, às vezes eu me deparo com crenças equivocadas sobre liderança, né? Uma que é bem antiga, que já devia ter sido extinta, é uma que fala assim, ó, manda quem pode. Então, isso já nem deveria mais, isso deveria ser livro de história, mas infelizmente não é, porque dentro das nossas empresas ainda existem líderes que acreditam que os outros devem obediência. Ainda existem líderes que perdem a mão pela conduta autoritária, pela conduta abusiva. Basta você olhar a quantidade de casos de assédio moral que nós temos registrado no Brasil. O caso de assédio moral, ele nasce de uma liderança desqualificada. Então, é a forma de pensar que está errada. Então, o que eu penso sobre liderança? Que tipo de mentalidade constrói um líder bom, um líder de bom impacto? Eu poderia ficar aqui até quarta-feira da semana que vem falando sobre essas crenças, mas eu escolhi só algumas por conta do nosso tempo, tá? E eu vou dividir algumas aqui com vocês. Eu tenho certeza absoluta que você já escutou a seguinte expressão: liderança só se faz pelo exemplo. Já ouviu isso alguma vez? Já. Isso está metade certo. 50% está certo. Porque realmente, sem o exemplo, não rola. Esse aqui é o título de um artigo. Se você procurar um artigo dele, você acha com facilidade na internet. O exemplo, sem ele, não rola. Mas só ele não basta. Por que só ele não basta? Nesta plateia, quem tem filho, levante a mão, por gentileza. Boa. Então, você vai me ajudar a provar essa minha afirmação. Se só o exemplo fosse suficiente, a primeira vez que o seu filho visse você comendo um prato de salada, ele ia comer salada todos os dias pelo resto da vida dele. É assim? Jamais. A gente tem que comer a salada e rezar uma missa todo dia. O bichinho come a salada dele. Ou então, se o exemplo bastasse, o seu filho ia ver você arrumar sua cama uma única vez na vida, e ele ia arrumar a cama dele a partir dali o resto da vida dele, inclusive quando ele estivesse no hotel. Eu pergunto, é assim que a banda toca? Jamais. A gente tem que dar o exemplo e fazer o processo educativo. A gente tem que chegar com a criança e falar, ó, é importante que você coma vegetais, salada e frutas, para que o seu organismo funcione bem. Você tem que chegar para o teu filhão lá de 10, 12 anos, cara, é importante você arrumar sua cama antes de levantar. Porque assim a casa vai ficando mais organizada, todo mundo trabalha, todo mundo é ocupado, a vida é louca para todo mundo. Então você tem que dar o exemplo e aplicar o processo educativo. E isso dá um trabalho. Quantas vezes a gente tem que falar para o filho da gente arrumar a cama até que ele arrume a dele? Umas 512, para começar a brincadeira. Processo educativo dá trabalho. Está entendendo por que liderança tem que ser uma escolha? Está entendendo por que tem que ser sua vocação? Isso você vai ter que falar várias vezes, instruir várias vezes. Não para todo mundo, obviamente, mas é parte do dia a dia de um líder, esse processo de educação. O líder é um educador. Outra crença importante na liderança, e é aqui que a gente vai ter um vídeo ilustrativo. O verdadeiro líder, ele sabe que ele é o responsável pelo desenvolvimento das pessoas. Claro que a pessoa pode ter iniciativa, vocês todos aqui estão estudando, vocês estão se dedicando, isso é uma iniciativa sua, é um protagonismo da sua vida, importantíssimo. Mas quando a gente está falando de uma relação de liderança dentro de uma empresa, o condutor do processo de desenvolvimento é um líder. Não é nem o RH, viu? O RH é uma área de apoio.
O RH é um assessor para facilitar a vida do líder, mas quem desenvolve uma pessoa é o seu líder, tá? E eu vou mostrar um vídeo para vocês aqui agora, bem rapidinho, ele não tem nem 5 minutos. Esse vídeo, ele é um pedacinho de um reality show. Eu não assisti, tá? Eu ganhei esse vídeo, sabe de quem? Do Marcondes. Por isso que eu queria que ele estivesse aqui. O que me conectou com este ambiente é o Marcondes. E o Marcondes mostrou esse vídeo há muito tempo. Esse Marcondes faz 25 anos, ou mais. E ele me mostrou um dia esse vídeo porque a gente estava tendo uma conversa sobre isso aqui. E desde então o vídeo virou parte integrante da minha palestra. Esse vídeo é um pedacinho de um reality show que se chamava Se Ela Dança, Eu Danço. Eu não assisti, tá? É só esse pedacinho. Como é que funcionava esse programa? A pessoa se inscrevia com um número de dança qualquer. Era só sobre dança. E aí ela ia participar da seletiva, apresentar o número dela para 3 jurados. Esses 3 jurados, 2 deveriam dizer sim para ela entrar na competição. Então, o que vocês vão ver aqui é a audição de um rapaz chamado John Lennon da Silva, aqui da Zona Sul de São Paulo. Na época, ele estava com 20 anos, ele se inscreveu no programa com uma releitura da Morte do Cisne. A Morte do Cisne é um dos atos daquele balé famosão, O Lago dos Cisnes. Então, a Morte do Cisne é um pedaço daquela espetáculo. Então, ele se inscreveu para a competição, apresentando uma releitura da Morte do Cisne na versão do street dance, que é a modalidade que ele dominava. Então, eu vou mostrar para vocês a apresentação do John Lennon da Silva. Onde eu quero que você preste atenção? Eu quero que você preste atenção nos 3 jurados. O seu foco está nos 3 jurados, tá bom? Então, o que o jurado fala? Como que ele se comporta? Como que ele olha? Que comentário ele faz? Que pergunta ele faz? Seu foco são os 3 jurados, tá bom? E assim que terminar, eu vou fazer uma perguntinha para vocês. Ó, nós testamos tudo, pessoal do online, tá tudo testadinho. Se porventura não for o áudio, dá um grito que a gente ajeita aqui, tá? Vamos lá. Nome de artista eu já tenho, né? Então, eu quero sim ser artista e vim aqui propriamente por isso, entendeu? Para mostrar o que eu sei. A dança na minha vida significa muita coisa. Meu sonho mesmo dentro da dança é viajar pelo mundo, fazer algumas turnês e ser conhecido. Você tem que dançar? E dançar. Assim? Assim mesmo. Qual que é a ideia? É, essa é uma roupa que eu vi no meu cotidiano e o que tem a ver mesmo é a minha interpretação. Eu vou dançar uma trilha que é a Morte do Cisne, com a interpretação do pop. Eu espero que a sua interpretação seja muito boa, porque figurinha eu achei nada a ver. Vou levar para o palco todas as minhas possibilidades que tenho, todos os olhares que aprendi, e ainda estou aprendendo, e toda a minha garra e todo o meu sonho também. Você conhece a versão original da Morte do Cisne? Então, eu venho trabalhando há pouco tempo nisso, e no projeto vocacional, programa vocacional que eu faço aula, os organizadores me mostraram essa música com essa proposta mesmo de para mim fazer uma reinterpretação do meu estilo. É uma coisa diferente. Estou fazendo uma coisa mais revolucionária. Você sabe que é um cisne se debatendo até a morte e é feito por uma bailarina nas pontas, toda de branco. A versão original é essa. Com certeza. Ok, então vamos ver o que você vai apresentar para a gente como street dance nessa versão. Tá. Boa sorte.
Sou quantos anos tem? Eu tenho 20. Quem é o melhor? Quem sou eu mesmo? Gente, agora me chora mais um pouquinho, depois você assiste o vídeo inteiro no YouTube. Você coloca lá, A Morte do Cisne, do John Lennon da Silva, você vai chegar neste vídeo. Ele chora, 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 diz sim, e o John Lennon entra na competição. A minha pergunta para vocês é, o John Lennon da Silva, ele foi visto e tratado como uma pessoa nota 2 ou como uma pessoa nota 10? Se bobear menos do que 2, 0. Vocês viram quanto ele foi invalidado? Ele foi invalidado no nome, ele foi invalidado na roupa, ele foi invalidado na origem. E a pior invalidação que, na minha opinião, aconteceu ali, ele foi invalidado no direito de saber. Eu tenho para mim que esse jurado carequinha no final, ele chora de vergonha, de constrangimento, porque provavelmente na cabeça dele, um jovem pobre da periferia de São Paulo sequer tem direito de conhecer a história do que é o Lago do Cisne. O que dirá apresentar uma nova roupagem? O que aconteceu aqui é que o John Lennon da Silva é um ponto fora da curva. Mesmo tendo sido invalidado e tratado como nota 2, ele entregou o resultado nota 10. Não é uma coisa linda da gente ver? Eu assisto esse vídeo uma vez por semana faz uns 15 anos. Não, 15 porque tem menos esse vídeo, acho que uns 10. E toda vez eu me emociono, porque é lindo de ver. Porque o John Lennon da Silva é uma exceção. Ele foi tratado como nota 2 e entregou nota 10. Mas a maioria das pessoas, quando são tratadas como nota 2, elas entregam nota 1. Se entregarem. Então, qual que é o dever de um líder? É olhar a pessoa e tratá-la como se ela fosse um 10. Aí, se ela não entregar um 10, o que a gente faz? A gente trabalha, desenvolve, orienta, treina, ajuda, dá feedback. Mas a largada tem que ser dada com a melhor lente que nós temos para oferecer. É isso que um bom líder faz. Ele olha para a pessoa e vê o melhor dela naquele momento. Se ela ainda não estiver entregando o melhor, ele tem um trabalho pela frente. Agora, dar a largada, tratando a pessoa como nota 2, aí é demais. Né? E eu estou falando isso, gente, não só pelo vídeo. Isso é comprovado. Quando você tiver um tempinho, você joga lá na internet, efeito Pigmalion. Isso aqui é uma pesquisa, é uma evidência científica que, quanto melhores forem as expectativas que a gente tem sobre as pessoas, melhor será o desempenho que elas vão oferecer. E isso vale até dentro da sua casa. Isso vale para os seus filhos. Isso vale para as pessoas com quem você se relaciona. Quanto melhores forem as minhas expectativas sobre você, e eu conseguir transparecer isso de alguma forma, validando você, incentivando você, melhor será a sua entrega. Outro cara que fala sobre isso. Ai, o que será que aconteceu, gente? Hoje os passadores de slide, eles estão fazendo uma rebelião. Aí, agora... O John Maxwell é um autor sobre liderança que eu gosto muito. E ele fala mais ou menos a mesma coisa. O líder tem que ver todo mundo como um 10.
O líder de verdade, ele aplica o princípio SICA. Eu gosto de siglas, porque as siglas me ajudam a memorizar. Então, o que é o princípio SICA da liderança? O líder, antes de tudo, tem que confiar nas pessoas, incentivar as pessoas a fazerem coisas novas, aprenderem coisas novas, se desenvolverem, compartilhar as suas experiências com ela e, por fim, acreditar que elas vão ser capazes, mesmo que elas precisem de ajuda, de apoio, de treinamento. Então, essa é a mentalidade de um líder. Todo mundo é nota 10. E o meu trabalho é ajudar para que as pessoas cheguem nesse 10. Agora, se eu já dou a largada, tratando como nota 2, imagina o trajeto. Como é que vai ser? Então, essa é uma mentalidade importantíssima de liderança. Outra mentalidade importante. Gente, por que eu escolhi a psicologia do trabalho? Vocês sabem que o psicólogo tem várias frentes de trabalho, sempre teve. E agora, no mundo pós-pandêmico, vocês sabem o quão importante é a atuação do psicólogo na saúde mental, na saúde emocional. Mas por que ainda assim eu escolho todos os dias trabalhar com a psicologia do trabalho dentro das empresas? Por uma simples razão. Nós vamos passar no trabalho a maior parte da nossa existência. Nenhuma outra área da sua vida recebe tanto de você em termos de dedicação. Então, o que eu acredito firmemente, pessoal? Que se eu vou passar no trabalho um tempo tão grande da minha existência, tem que ser bom. O clima, o ambiente de trabalho precisa ser bom para as pessoas não adoecerem. O Brasil é um dos países campeões em afastamentos funcionais por desordens psíquicas. As pessoas adoecem no trabalho e não são mais doenças ergonômicas. Quando eu entrei na área de RH, há 25 anos, as pessoas se afastavam, claro que sim. Mas a maioria das causas de afastamento eram desordens físicas. Então, aqueles movimentos repetitivos, machucava o ombro, o pessoal da manutenção tinha problema nas costas, por causa daqueles lugares muito difíceis que eles tinham que adentrar dentro das máquinas. Eram problemas físicos. Eu convido você a analisar hoje o número de pessoas que está afastado do seu trabalho por desordens emocionais e mentais. Então, o clima organizacional também é de responsabilidade de um líder. O RH ajuda, tá? O RH monitora o clima, ele levanta a qualidade do clima, mas quem faz o clima é o líder. O clima de uma empresa nada mais é do que a soma dos vários pequenos climas que a gente tem em cada setor. E o grande maestro de cada setor é quem? É o líder. Então, isso é uma mentalidade. Eu, como líder, tenho também a responsabilidade de criar um clima de trabalho bom, que não faça as pessoas adoecerem. Pelo contrário, tem até um provérbio bíblico que diz: o trabalho dignifica ou edifica? Eu sempre me confundo. É edifica ou dignifica? Edifica, né? Então, o trabalho edifica o homem. Então, como é que o ambiente de trabalho pode ser nocivo para a gente? Não deveria. Não deveria. Então, isso, gente, não é curso, não. Isso não é ferramenta. Isso é uma premissa de quem lidera. Isso está aqui dentro da gente, né? Vamos lá, vamos caminhar para o finzinho aqui já. Agora a gente vive numa vida híbrida, remota. Muitas pessoas conseguem ter um trabalho meio presencial e meio online. Alguns conseguem totalmente online, outros só presencial, mas a gente agora conta com essa possibilidade. E quando a gente lidera trabalho remoto, concorda que a gente tem que ter algumas condutas mais específicas, mais refinadas? Então, se eu estou frente a frente com você, é um tipo de liderança que eu consigo fazer. Agora, se você está a quilômetros de distância de mim e a nossa conexão é aqui, ó, também tem que dar certo. Concordam comigo? Também tem que dar certo. E o líder precisa empregar um esforço um pouquinho maior para manter a conexão, para manter a proximidade, para dar a atenção necessária para cada pessoa. Isso é um esforço de liderança. Essa frase aqui, ó, é do Leonardo da Vinci. Nem se sonhava com conexões online naquele momento. Mas olha que interessante. Para estar junto, não é preciso estar perto. Porque estar junto tem a ver com geografia. Para estar junto, você tem que estar do lado de dentro. É conexão, é escolha, é o quanto eu me preocupo com você, o quanto eu considero você, o quanto eu quero que essa nossa relação dê certo. Pessoal, ninguém lidera por aplicativos, por relatórios,
por indicadores ou por sistemas de computador. Essas coisas servem para fazer gestão. Nossa, Samanta, mas não é a mesma coisa? Não. A gestão e a liderança são papéis paralelos. Qual a principal característica entre duas retas paralelas? Aula de geometria neste horário, ninguém merece. Mas qual a principal característica entre duas retas paralelas? Nunca vão se encontrar. Elas vão até o infinito, lado a lado. Gestão e liderança são assim. Um não tem fundamento sem o outro, mas eles não se compensam. A falta de um, né, a presença de um não compensa com a do outro. Então, para você fazer gestão, existem inúmeras ferramentas no mercado, muitas práticas, muitas técnicas. Agora, a liderança, a gente só faz por meio do relacionamento. E eu tenho que escolher isso todo dia. Criar um bom relacionamento, manter um bom relacionamento. Isso é uma mentalidade de liderança. Estamos juntos? Faz sentido ou é uma viagem muito grande a esse horário? Está indo bem? Tá bom, vamos lá que a gente está quase acabando. Então, muitas pessoas em posição de liderança esquecem de fazer esse exercício, né? Será que alguma crença de liderança minha já ficou velha? Porque eu mando a quem pode, obedece quem tem juízo? Tinha sentido, sabe quando? Na década de 70. Porque na década de 70 não se tinha metade de conhecimento sobre liderança que a gente tem hoje. Então lá era padrão. Só que passou, ficou velho, empoeirado, mofado, tem que trocar. Então, qual outra crença minha que talvez precise de um ajuste, de uma revisão? Bom, e para terminar, gente, a liderança existe para melhorar a vida das pessoas. Não é a equipe que serve um líder. É o líder que serve àquela equipe. Eu estou aqui para servir, para que vocês possam fazer o melhor trabalho. É função do líder facilitar, dar recursos, dar instrução, dar treinamento, estar presente, dar apoio. Liderança é um serviço, antes de mais nada. Por isso que eu falei, o que você quer de verdade? Você só quer ganhar um pouquinho mais de din-din? E tá certo, você merece. Ou você quer servir? Liderança é serviço. Isso tem que estar muito claro dentro de você, para que você continue firme no seu propósito. Então, como é que um líder geralmente melhora a vida das pessoas? Gente, aqui já começo a dar algumas dicas, tá? Se você gosta disso, se você se interessa por isso, o que você poderia estudar? Estudar comunicação. Nunca é demais. Eu falo que cada minuto que você investe na melhoria da sua habilidade de comunicação vai trazer retorno. Isso para qualquer pessoa. Principalmente para quem lidera. Eu falei agora há pouco, você não lidera por meio de um aplicativo. Você lidera por meio de conversas, diálogo. A palavra diálogo significa por meio da palavra. Através da palavra, do verbo. Tudo que o líder faz, passa pelo diálogo. Na hora de contratar uma pessoa, uma entrevista de seleção, é ou não é uma conversa? É uma conversa estruturada, com perguntas específicas. Mas é. Quando você vai delegar uma tarefa para alguém, é ou não é uma conversa? Uma conversa clara e objetiva, para a pessoa saber exatamente o que ela precisa fazer. Quando você vai dar um feedback, vou falar disso já aqui, é ou não é uma conversa? Gente, até na hora de desligar uma pessoa, o momento do desligamento talvez seja o momento mais crítico de um líder, mais sensível. 45 mil pessoas já passaram pelas minhas mãos. Eu nunca encontrei nenhuma que me mostrou o seguinte desejo. Mas, Samanta, eu foi no meu trabalho hoje, e o meu desejo maior é poder demitir uma pessoa. Ninguém. As pessoas típicas, né? Não almejam ter que demitir ninguém. Mas, às vezes, acontece. Acontece. E a conversa da demissão é uma das conversas mais difíceis que o líder enfrenta na carreira dele. E é uma conversa. Então, estudem comunicação. Leiam. Estudem sobre comunicação não violenta. Isso é um presente para a vida da gente, para que as nossas relações sejam melhores. Então, o líder melhora a vida dos outros se comunicando bem. Ele também melhora a vida dos outros dando feedback. Todo mundo aqui sabe o que é feedback? Feedback é aquele retorno que você recebe depois que você fez uma entrega. Então, se você fez uma entrega boa, que atendeu às expectativas,
O líder deveria te dar um feedback positivo, para você saber que o que você fez estava certo e faça mais. Aí, a gente não acerta sempre. Tem hora que a gente erra, eu não. Então, um dia que eu fiz um trabalho que não ficou muito bom, qual que é a função do meu líder? Me chamar e dar um feedback, para que eu possa corrigir o quanto antes aquela conduta. E assim que eu vou me desenvolvendo, Gente, feedback é uma ferramenta de desenvolvimento, de aceleração de resultado. Olha que interessante essa frase, ó. Um dos maiores presentes que você pode oferecer a outra pessoa é um feedback construtivo acerca de uma deficiência que a pessoa nem imaginava possuir. É um grande desserviço. Gente, na língua portuguesa, a palavra liderança não tem antônimo. Mas se ela tivesse, um bom antônimo para a palavra liderança seria desserviço. Porque se liderança é um serviço, o oposto da liderança é um serviço. É um grande desserviço não dizer o que precisa ser dito simplesmente porque você não se sente à vontade. Importe-se o bastante com a pessoa para dar feedbacks honestos, precisos e gentis. Dar feedback é super trabalhoso, tá? Você tem que se preparar um montão. Então, quem não tem a vocação da liderança, eu escuto, o Juvenal está concordando 100% comigo. Eu estou feliz com isso, né? Porque é bom para a gente saber que o que a gente fala é experimentado por outras pessoas. A gente está falando agora há pouco que liderança é uma mentalidade, né? Olha uma mentalidade bem ruim que eu escuto direto da boca dos meus líderes, dos meus clientes. Eles falam assim, eu nunca precisei de feedback para trabalhar direito. Por que agora eu tenho que dar feedback para essa galera? Você concorda que a pessoa que pensa assim não vai fazer o mínimo esforço para dar um feedback para alguém? Ou então eles falam assim, eles pensam, né? Se eu não te disse nada é porque está tudo bem, viu? Se tivesse errado, eu já te chamava para conversar. Essa pessoa jamais vai dar um feedback positivo, porque no mundo dela, o silêncio já basta. Se eu estou quieta é porque eu estou contente com o seu trabalho. Gente, o ser humano ainda não tem o poder da telepatia diretamente do outro. Você precisa dizer que o trabalho dele está bem feito, para que ele possa continuar fazendo aquele bom trabalho. Então, feedback é uma capacidade importantíssima de um líder e dá trabalho. Só que se a liderança não é uma escolha sua, você acha que vai ter empenho? Provavelmente não. Né? Aqui, gente, é uma teoria de feedback que a gente vai pular aqui um pouquinho, porque o nosso tempo precisa ser justinho aqui. E a última forma que um líder ajuda uma pessoa, um líder melhora a vida de uma pessoa, é quando ele cria uma atmosfera de segurança psicológica. Gente, a segurança psicológica é um conceito que já existe há 20 e poucos anos, tá? Mas depois da pandemia, ele ganhou um destaque muito maior. Por quê? Depois da pandemia, todo mundo reviu os seus conceitos, os seus valores, inclusive sobre o trabalho. E as pessoas hoje sabem que quando o ambiente de trabalho não é seguro psicologicamente, todo mundo perde. A pessoa adoece, a empresa perde porque ela não inova, ela não avança, ela não cumpre seus objetivos. Então, o que é uma atmosfera de segurança psicológica? É você criar um ambiente no qual as pessoas percebam, uma crença, não está escrito, não é para escrever na parede ou na internet. As pessoas precisam perceber que naquele ambiente elas podem assumir qualquer tipo de risco interpessoal. O que é um risco interpessoal? É eu poder falar o que eu penso. É eu poder criticar algo que não está bom. É eu poder dar uma opinião. As pessoas precisam sentir que o ambiente de trabalho permite que elas sejam quem elas são. Hoje todas as empresas defendem a bandeira da diversidade. Mas será que é de verdade mesmo? Será que é de verdade mesmo? Eu fico me perguntando. Algumas parecem que só querem fazer marketing. Será que a empresa é um lugar onde eu posso ser quem eu sou mesmo? Será que a empresa é um lugar onde eu vou estar tranquilo de que se eu expressar a minha opinião, ninguém vai me punir, me julgar, me rejeitar, fazer bullying comigo ou qualquer tipo de chacota?
Lugar onde eu trabalho, eu posso pedir ajuda ou cometer erros. Gente, o ser humano erra. Todos os seres humanos erram. E o ambiente de trabalho deveria ser um lugar onde essas coisas fossem entendidas como parte do jogo e não motivo para crucificar as pessoas. Samanta, o que isso tem a ver com a liderança? Tudo. Tudo. Porque a ponte de relação, ninguém se relaciona com o CNPJ. A gente se relaciona com o CPF. Liderança não é CNPJ. Liderança é CPF. É a forma como eu sou tratado. É a forma como eu sou ajudado. A forma como eu sou apoiado. Aqui, ó, esta maravilhosa, maravilhosa, eu queria ser essa pessoa. Está lá no YouTube, se você digitar isso daqui, ó, construindo um local de trabalho psicologicamente seguro. Esse vídeo tem 11 minutinhos e é uma aula sobre o que acontece dentro das pessoas quando elas estão inseridas num ambiente que não é saudável psicologicamente. O livro se chama Organização Sem Medo. Então, quem gosta do assunto pode ler o livro, eu recomendo, é um livro joia. Mas só para começar a brincadeira, 11 minutos do seu dia. Pega a sua agenda, programa 11 minutinhos, pega um café, uma coca gelada, um suco, um chazinho, ou uma pipoca, assista. 11 minutos para você compreender o que pode acontecer com a gente quando a gente está num ambiente que não é seguro do ponto de vista psicológico e emocional. E isso tem tudo a ver com liderança. Percebe como isso vem muito antes de eu aprender modelos de gestão? Isso vem muito antes de eu aprender ferramentas de liderança? Então, minha gente, como é que eu vou terminar, né? O líder, ele é um educador. Ele é um educador. Eu tenho certeza que você já ouviu aquela frase assim: você não pode dar o peixe, porque se você der o peixe, a pessoa tem comida só um dia. O correto seria ensinar a pescar, porque daí ela tem comida a vida toda. Não, infelizmente. Vamos relembrar o que aconteceu em Brumadinho e em Mariana? Aquelas pessoas que moravam ali logo abaixo, naquela parte do Rio Doce, aquelas pessoas aprenderam a pescar. Elas aprenderam um ofício que, em tese, daria sustento para elas e suas famílias o resto da vida. Só que um acidente de tamanha tragédia ambiental tirou a pesca do catálogo de opções daquelas pessoas. Não adiantou aprender a pescar, porque a pesca desapareceu. A última vez que eu li sobre aqueles 2 acidentes ambientais, um biólogo falou que eles só vão poder dizer com propriedade se vai ou não voltar a ter vida naquela parte do Rio Doce daqui 20 anos. É só daqui 20 anos que eles vão poder dizer, ó, vai voltar a vida nesse pedaço do rio. Ou então, ó, já era mesmo. Daqui a 20 anos. Então, se dar o peixe não dá, não serve. Ensinar a pescar também não serve. O que eu preciso fazer? Pensa na pandemia. As pessoas que trabalhavam com eventos. De uma hora para outra, aquelas pessoas aprenderam, elas se especializaram, elas deram o seu melhor, elas tinham equipamentos, elas faziam cursos, e de uma hora para outra não puderam trabalhar. Elas não puderam escolher não trabalhar. Simplesmente não podiam. Então, dar o peixe não serve. Ensinar a pescar também não. Qual que é o segredo? Por que o líder é um educador? Ops, porque a gente tem que ensinar as pessoas a aprender. Aprender sempre. Todo dia, não importa a idade, não importa o contexto. Se eu for capaz de ensinar você a aprender todo dia, talvez a vida não te pegue uma rasteira, não te passe uma rasteira. Então, isso, gente, é educacional. Isso está dentro de mim. Independente da empresa, independente do meu cargo. Tá? Vou me despedir com essa última tela aqui. Você nunca saberá o tamanho e a intensidade da influência que causa nos outros, através das suas palavras, atitudes e comportamentos. A gente nunca vai saber. Eu nunca vou saber qual é o impacto que eu causei em vocês hoje aqui. Não tenho como saber. Então, se eu não tenho como saber, qual é o meu dever? Qual é o meu dever? É fazer o meu melhor. Pensar o meu melhor. Sentir o meu melhor. Falar o meu melhor. Ser o meu melhor. Porque as pessoas estão me olhando, as pessoas estão tomando esse impacto de alguma forma. Então, qual é o impacto que eu quero deixar? Eu não tenho como saber. Então, se eu não tenho como saber, eu tenho que cuidar. Tem um outro provérbio bíblico que diz assim: orai e vigiai. O orai eu vou deixar para você.
porque isso depende da sua crença, depende daquilo que você acredita. Mas o vigiai, se eu pudesse, eu colocaria uma frase na certidão de nascimento, porque na certidão de nascimento vem tudo sobre nós, né? Quando a gente chega no mundo, eu colocaria lá embaixo, assim, depois da data e do horário, essa pessoa vai vigiar o seu comportamento durante a sua passagem pelo planeta Terra. A gente tem que vigiar a nossa conduta, para que a gente possa deixar o melhor pelos ambientes onde a gente passa. Bom, eu quero agradecer profundamente pela oportunidade, Marcos, João, todo mundo que reservou esse tempinho. Pessoal que está online, obrigada pela presença. Espero ter respondido a pergunta, né, que foi colocada, a provocação que foi colocada. Foi um prazer conhecer vocês, tá bom? Espero que vocês se mantenham firmes e fortes na jornada de aprendizado e de desenvolvimento. Não queria que vocês vieram. Obrigada, gente. Foi incrível. Alguém quer fazer uma pergunta? Temos pergunta? Aê, bora lá. Eu tive uma situação de um feedback e eu achei que eu achava que eu que ia receber o feedback. Sim. E eu não entendi por que o líder pediu um feedback. Só que eu estava incomodado com uma situação e eu não queria acreditar que aquilo ali seria uma crença da vivência que eu estava. Então, eu fui muito sincero com relação a isso aí. E ele recebeu bem? Não, porque ele não disse. Vai lá, tá vendo? Que adianta você pedir um feedback? Eu peço para você me dar uma avaliação do meu próprio comportamento. E aí, quando você fala, eu não sei, recebeu notícia ruim? Igual na Idade Média, né? Quando os mensageiros traziam notícia ruim, o que acontecia com o mensageiro? Então, líder também tem que aprender a receber notícia ruim, viu, minha gente? Aí uma dúvida que eu sempre tive, porque aí acarretou outras situações e talvez você tenha feito. O correto da empresa, se ela não teria que dar uma base para que quem for cotado como líder tenha essa visão. Como é que é seu nome? Como é que é seu nome? Douglas. Douglas, esse é o meu lema. Eu estou aqui para isso. Eu treino os líderes Porque que quando eu saibam conversei usar com ele, eu sempre tive essa vontade, mas não tinha como estar preparado. Né? Sim. E no ambiente que eu vivia, era só um privilégio. Ninguém era preparado. E aí, A gente não nasce sabendo fazer essas coisas. Ninguém estuda na escola feedback. Tem que aprender de outro jeito. Então, Douglas, eu levanto da cama todo santo dia para isso aí. Para capacitar as pessoas que elas saibam lidar com essas situações. Muito boa essa colocação. Obrigada. Pois não. Samanta, só uma dúvida só. Uma vez eu estava tendo treinamento de liderança na empresa também, e o pessoal fala que para ser líder tem que ser um multiplicador. Tem que ser realmente um multiplicador ou pode ser coisas diferentes? Ou tá interligado? Eu chamo, por exemplo, Eduardo. Edu, eu chamo de educador. Porque, assim, o multiplicador, eu estou pegando o que eu sei e para outras pessoas. Para mim, essa palavra multiplicador é o que eu chamei aqui de educador. Então, eu vou dividir com você o meu conhecimento, eu vou instruir você. Então, é um multiplicador nesse sentido, né? De educar, de desenvolver, de formar. Então, eu concordo com o viés da minha empresa nesse sentido. Imagina. Mais alguma pergunta? Temos mais alguma aí no chat? Perguntaram o que você acha das reuniões one-to-one. Ui, que beleza! Reunião one-to-one, vou fazer um coração assim. Reunião 1-1, one-to-one. O líder bom mesmo, ele põe na agenda. Ele prioriza pelo menos uma vez por mês uma conversa individual com o seu liderado para falar sobre eles, sobre a relação, sobre o que está acontecendo. É importantíssima a agenda one-to-one para o desenvolvimento das pessoas e para a manutenção da relação. Além do feedback, obviamente. Então, ó, show de bola, one-to-one. Eu queria saber se o líder ele tem que saber a hora de desistir. Porque o líder ele é uma pessoa extremamente motivada a enfrentar diversos problemas por dia. Mas quando é a hora de desistir? O líder desistir do cargo? Desistir não de um cargo, mas de alguma De situação. uma situação. Porque você tenta motivar, você tenta ajudar, você tenta fazer de tudo. Mas tem situações que parece que Não flui. Como é que é o seu nome?
Alexandre, eu falo assim para os meus líderes: vocês são líderes e não milagreiros. Porque tem horas que o líder fez o melhor que ele podia. Ele deu feedback, ele reorientou, ele trocou a pessoa de função, ele ouviu, ele estimulou. Mas, infelizmente, existem pessoas que não correspondem aos esforços do líder. E aí, essa desistência, eu costumo orientar, Alexandre, é um limite. Então, aqui na nossa empresa, qual é o limite que a gente tem para investir numa situação dessa? Se a pessoa corresponder, beleza, corrige, segue o baile. Agora, nesses casos que a gente faz o nosso melhor e a resposta não vem, debata isso dentro da sua empresa. Quanto tempo a gente vai colocar de limite? Mas isso só vale, Alexandre, para aqueles líderes que fazem o seu papel. O direito de você desistir de uma situação de correção só é adquirido quando você fez o seu trabalho de educador, né? Agora, deixar o caso ali, e guardado na gaveta, passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, não deu certo, vou demitir a pessoa. Mas, pô, você não fez a sua parte de corrigir, de acompanhar, de reorientar, né? Então, esse tempo, Alexandre, é difícil a gente taxar, tipo, 90 dias, 180 dias, porque entra no fator a cultura da empresa. Por exemplo, empresas americanas, empresas de cultura americana, elas são muito focadas em resultados. Então, esses limites tendem a ser curtos. Eu li no livro uma vez que na HP, essa empresa que faz impressora, computador, quando a pessoa na HP recebe um feedback corretivo, ou seja, ela foi alertada de que alguma coisa não estava boa, ela tem 60 dias para melhorar. E se ela não melhorar, é assim que o jogo funciona. Em compensação, as empresas orientais, gente, eu trabalhei 7 anos na escola de liderança da Toyota. Eu fiquei 7 anos consecutivos na escola de líderes da Toyota, formando a primeira liderança das pessoas lá. E lá, o limite é muito maior, Alexandre. Lá tinham pessoas que há mais de 3 anos estavam sendo monitoradas, orientadas, instruídas. Porque para a cultura oriental era outro significado. Então, a minha dica é: compartilhe essas situações com outros líderes da sua empresa, a fim de que vocês possam balizar ali quanto tempo a gente investe, desde que a gente esteja fazendo a nossa parte, para depois perceber que não deu certo, que a gente não tem empresa boa e empresa ruim, não tem funcionário bom, funcionário ruim. Tem a pessoa que não casou naquela empresa. Talvez ela case numa outra, né? Mais algum? Pois não. Fazer, caso se nós não temos uma boa relação com o meu líder, o que fazer além de procurar, para o caso? Como eu posso me comportar para demonstrar aquela relacionamento que a gente tem entre eu e ele? Está conturbado. Isso. Tá. O seu nome? Franklin. A primeira tentação que eu te daria era tentar a recuperação desse relacionamento. Por quê? Liderança se faz pelo relacionamento. Claro, e aí entre jogo depende do que aconteceu anteriormente para fazer com que essa relação fosse conflituosa hoje. Então, a minha primeira dica: tentar estabelecer um novo ponto de contato. Não precisa ser melhor amigo, não precisa ser aquele casca de bala, mas tentar estabelecer uma relação minimamente fluente. Ah, não, Samanta, já tentei e não deu certo. A segunda coisa você já respondeu: pedir um suporte no RH. Talvez o RH seja um mediador dessa situação. Ah, Samanta, já pedi, também não deu. A minha terceira dica é você ficar com a sua atenção focada no seu trabalho. Entende? Fazer o seu trabalho da melhor forma que você puder, seguindo os seus procedimentos, fazendo tudo. Mas aí, Franklin, a pulga atrás da sua orelha. Rever. Será que o que eu ganho me mantendo numa empresa ou diante de um líder que a relação não funciona, né? O prognóstico geralmente não é bom. Então, você tem que pedir demissão amanhã, tá? Mas monitorar, tratar dessa questão, analisar as coisas, ficar de olho, de repente, numa outra oportunidade dentro da empresa. De repente tem, em outro setor, em outra unidade, né? Porque liderança, gente, é relação. Se a relação não é boa, alguém vai sair prejudicado. E geralmente é o liderado, né?
Aí estou gostando, muitas perguntas. Qual o caminho para a pessoa se aperfeiçoar como líder? Olha lá, o que a pessoa tem que fazer para ser pessoa como líder? Primeira coisa, aprender um pouco sobre comportamento humano. Motivação, comportamento geral, entender um pouco sobre gente. E depois buscar as competências comportamentais. Ainda bem que quem fez o jabá foi ele, não fui eu. Né? Inteligência emocional, resiliência, gestão do tempo, porque liderança envolve duas agendas, viu? A agenda do trabalho e a agenda das pessoas. Então, se você não for hábil em gerir o tempo, você se atrapalha. Então, gestão do tempo, competência emocional, comunicação e comportamento. Acho que seria uma boa base, sabe, João? Mas onde se busca isso? Numa empresa como a sua, por exemplo, Sim. existem cursos, faculdades, Sim. como que é? Sim. Olha, cursos abertos, os meus cursos são, a maioria deles em company, não são abertos. Eu dependo que uma empresa faça uma turma para eu ir lá e aplicar o treinamento. Ou uma instituição. Eu já fiz treinamento do Senai, inclusive, monto um grupinho, a gente vem aqui e faz. Ou cursos livres, existem bastante. Existem instituições que são renomadas, né, nessa área. Já existem cursos de extensão mesmo, pós-graduação, em gestão de pessoas. Quem está afim mesmo, curso de gestão de pessoas é um bom caminho também. O feedback está delegado para dois. Indicadores de desempenho? Sim, muitas vezes, quando o indicador ele é monitorado e ele sai do lugar, né, ele fica abaixo do esperado, essa é uma boa oportunidade de chamar a pessoa e conversar, para tentar entender o que é que está acontecendo. De repente, é uma correção da rota que a gente tem que fazer para que aquele indicador volte para o lugar que ele deveria estar. É bom. E quando tem, como é seu nome? Rodrigo. E é bom quando tem o indicador, porque o indicador está lá. É um fato concreto. A gente tem uma discussão objetiva para ter com a pessoa. Geralmente ajuda. Sim. Sai para o e transferir para o Android. Se formar isso, formar assim, depois comunicar sobre isso. Então, porque é um desvio, né, daquilo que era a expectativa. Então, se a empresa tem indicadores que medem o comportamento e o desempenho das pessoas, eles são oportunos numa conversa de feedback. Porque fica objetivo, né? Pois não. Pessoal, a cantina vai estender um pouquinho o horário agora, depois das 9, então o professor está liberando o intervalo normalmente, tá? Só para não perder. E aí, tem mais? Mais perguntas? Tá bom, gente. Pessoal, quero agradecer a presença de todo mundo aqui. Foi uma palestra que a gente percebe que eu vi muito interesse, eu vi muita interação do pessoal, eu fiquei muito feliz que aconteceu isso hoje. E agradecer a vocês que agora estão liberados aí para fazer o seu intervalo, tá ok? Muito obrigado, Samanta. Yes.